Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Salmo 133. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler os Salmos inteiro? Ele é pequenininho. Salmos capítulo 133, 133, a partir do versículo 1. Antes de a gente ler. Pai, faça a Tua vontade nesse momento, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Não é a minha palavra, é a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, fala o coração, testifica no coração dos meus irmãos. Senhor, nós sabemos o poder transformador da Tua palavra, essa palavra que de fato nos liberta, essa palavra que é o Senhor Jesus, porque Ele é o Verbo. Nós compreendemos e temos a confiança da Tua palavra, Senhor. Por isso, eu peço a Ti, Senhor, fala aos nossos corações. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós, porque a Tua palavra, ela é fiel e digna. Oh, aleluia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se há algo que queira talvez impedir da Tua palavra alcançar algum coração, seja quebrada agora, em nome de Jesus, e que de fato ela venha penetrar o coração e venha tocar e transformar, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Salmo 133 diz o seguinte: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Versículo 3: como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, nesse mês estamos finalizando sobre o tema de relacionamento. E o Senhor ministrou sobre o meu coração alguns versículos que eu gostaria de estar lendo com os irmãos. E o primeiro versículo de Salmo 133, irmãos, ele diz muito a respeito desse tema. E se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, ela na verdade é uma pergunta, e que eu não vou responder, mas que você possa responder no seu coração, que através de cada desses versículos, nós possamos refletir e ter essa resposta no nosso coração. A pergunta é possível ser igreja sozinho? É possível ser igreja isolado, só você? Em Salmo 133, ela traz uma promessa por trás disso. Eu gosto muito de dizer que a palavra de Deus, ela, em sua grande maioria, se não tudo, ela é simples em alguns pontos. Nesse exemplo aqui, por exemplo, aqui diz que é quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em união, porque ali Deus ordena bênção e vida para sempre. Então, quando nós temos de fato esse desejo no nosso coração de obedecer a essa palavra, irmãos, uma vez que nós obedecemos essa palavra, a palavra ela traz uma condicional, uma promessa por trás disso. Ela diz que Deus ordena bênção e vida para sempre. Muito se diz, nós acabamos ouvindo isso mundo afora, para nós nos isolarmos, para nós não confiarmos em ninguém, para nós não falarmos nossa vida com ninguém, cuida de si mesmo. E tudo isso, meus queridos, talvez seja um pouco duro, mas isso não é a palavra de Deus. Muito diz isso, parece que até um discurso ok, já não é mais agressivo, porque talvez foi tão difundido que hoje já não traz aquele peso. E a palavra, ela traz justamente ao contrário. Quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em união. Nós hoje vivemos tempos que talvez seja até mesmo difícil de praticar essa palavra,
Talvez muitos aqui já foram machucados, talvez muitos aqui já tiveram algum trauma nesse sentido, talvez se abriu com alguém que não deveria ter se abrido, talvez viveu, passou por uma situação ali que você contou um segredo e talvez todos acabaram sabendo, machucaram, talvez na empresa onde você trabalha, alguém descobriu alguma coisa e começaram a caçoar, tirar sarro, não sei. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós, como igreja, necessitamos viver em união, viver na unidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Irmãos, quando o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, batiza os irmãos, todos eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo, veio o poder de Deus, as pessoas começaram, a partir dali começou de fato a igreja primitiva. Algo que era característico daquela igreja é que todos os que estavam sendo tocados pelo Espírito Santo e que acreditavam na palavra e eram acrescentados àqueles que iam sendo salvos, os apóstolos, as pessoas da primeira igreja. Algo que a palavra nos ensina em Atos, no capítulo 4, no versículo 32, fala que da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Algo que chama a minha atenção nesse versículo é que da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Todos pensavam a mesma coisa, todos tinham o mesmo propósito, todos tinham o mesmo objetivo, todos tinham a convicção do Evangelho, todos tinham a convicção do que era de fato a igreja. A igreja no seu original, eclesia, significa literalmente assembleia. E a assembleia, meus irmãos, é onde se decide coisas. A assembleia é um ajuntamento, onde é tomado decisões. A igreja do Senhor é essa assembleia. Nós, como corpo de Cristo, a igreja de Deus, nós estamos unidos num propósito de ligar e desligar as coisas na terra, e que será ligado e desligado nos céus. A palavra diz, quando Jesus disse: onde 2 ou 3 de vós estiverem e orarem, concordando a respeito de algo, eu irei conceder. Jesus, ele apropriou esse costume da época que ele vivia, de Roma, porque quando 3 pessoas, 3 cidadãos romanos, eles estavam em outro lugar, em outra província, e eles ali determinavam algo, eles falavam em nome do imperador. Jesus, apropriando-se falou assim, que o meu reino, a igreja, a minha igreja é desse jeito, aonde 2 ou 3 concordarem a respeito de algo, aonde 2 ou 3 ligarem algo aqui na terra, será ligado no céu. O reino de Deus, a igreja de Deus, ela funciona unicamente com o teu irmão, a tua esquerda e a tua direita. A igreja de Deus, a palavra do Senhor, do início ao fim, sempre vai falar do próximo. Para início de conversa, Deus é 3. Quando Adão foi criado e Deus disse: não é bom que ele viva só, a palavra sempre vai falar sobre o irmão. A palavra sempre vai dizer sobre o próximo, o segundo mandamento. Quando Jesus, já partindo para a glória, ele deu algumas palavras para os seus discípulos em João, e no final ele diz assim: amem uns aos outros como eu vos amei. O Senhor agora ele dá um parâmetro do amor, e como nós devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Precisamos nos apegar a essa verdade, precisamos nos apegar a essa palavra,
porque muitas vezes com esse discurso talvez destrutivo, de se isolar, de se talvez não confiar em ninguém, nós abortamos o mais primordial da palavra de Deus, e abortamos aquilo pelo qual nós somos chamados. Nós temos um objetivo, um propósito bem estabelecido aqui na terra, de pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, amando uns aos outros como Ele nos amou. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é digna. E se nós, uma vez que somos sarados, curados, tratados, salvos por Jesus, uma vez que nós temos a nossa vida paga por um alto preço, hoje já não pertencemos mais a nós, hoje nós pertencemos a Ele. Irmãos, precisamos colocar em nosso coração essa verdade. Nós precisamos estar unidos com o nosso irmão. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos viver essa palavra. A igreja de Deus, ela é constituída a partir de duas pessoas. Eu não posso declarar, eu sou a igreja, irmãos. Agora, eu e o Jonas somos a igreja. Eu, o Jonas, o pastor Claudemir somos a igreja. Eu, o Jonas, o pastor Claudemir, o Henrique somos a igreja. E uma vez que nós somos a igreja, nós concordamos a respeito de algo, irá ser ligado na terra, vai ser ligado no céu. Entende que esse é o poder da igreja de Jesus? Esse discurso quebra o poder da igreja de Deus. A palavra diz que o poder do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E quando diz isso, irmãos, não é porque o inferno está avançando sobre a igreja, ela está se defendendo. Pelo contrário, a igreja está avançando, a igreja está combatendo, e o inferno não vai resistir. E esse poder está na unidade da igreja, quando todos são um, quando todos tinham tudo em comum, quando todos estão unidos, quando todos têm o mesmo propósito. Não significa que eu tenho que obedecer cegamente, porque eu penso assim, irmãos, a questão é que tem um propósito, e em vidas diferentes esse propósito vai ser cumprido. É isso que o Senhor quer de nós. Precisamos urgentemente nos prostrarmos e falarmos ao Pai: Senhor, me permita viver essa igreja, me permita viver essa igreja, porque talvez você ouviu igreja na sua vida, e talvez você só pense talvez no local, no templo, ok, muitos se não todos pensavam dessa forma, eu inclusive, só que entendendo a palavra de Deus, aqui é o templo, onde a igreja de Deus se reúne, essa igreja que no final agora da mensagem nós iremos orar e concordar e ligar, e o poder do inferno não vai prevalecer. O poder de Deus, ele é infinitamente maior do que qualquer coisa, Deus. E a palavra diz nesses salmos que aonde há unidade, ali Deus ordena bênção e vida. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Uma vez que há ruptura, uma vez que há dissensão, uma vez que não há unidade alguma, não existe o poder de Deus, e isso é o grave da história. Ah, mas eu não consigo perdoar, não consigo juntar com meu irmão. Irmãos, não podemos abortar o que o Senhor tem preparado para nós. É diferente, nós precisamos nos apegarmos a essa palavra. E se a palavra diz que é possível, então é possível. Atos 2, versículo 42. Diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum,
vendiam suas propriedades e bens e repartiram com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, partindo pão na igreja, em casa, todos os dias eles estavam juntos. Nós cremos no discipulado, no qual Jesus nos ordenou. O discipulado é o meio pelo qual nós podemos viver essa igreja. A palavra do Senhor nos remete a algo maravilhoso, e por trás disso tudo há uma promessa. Ali onde os irmãos estão juntos, onde há esse poder da igreja de ligar, de desligar, de concordar, irmãos, somente desta forma podemos viver a vontade de Deus. O Senhor espera da sua noiva uma noiva que está unida. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 12 que a igreja de Deus é um corpo composta por vários membros, e cada membro desse corpo tem uma função específica. Não significa que todos têm que ser pastores, todos têm que ser evangelistas, todos têm que ser mestres, todos têm os dons da alegria, o dom de gerir. Cada um de nós tem um propósito específico de Deus. Todos nós temos um papel neste reino, todos nós temos um papel na igreja do Senhor. Um é o dedo, o outro é a mão, o outro é o antebraço, o braço, o ombro. Todos nós fazemos parte desse corpo, e a palavra diz que, uma vez que nós somos esse corpo, e Cristo é a cabeça, irmãos, nós podemos de fato conhecer a totalidade do amor de Deus. Lá em Efésios, capítulo 3, a partir do 14 diz isso: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do teu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que essa palavra diz, irmãos? Que nós só podemos conhecer o comprimento, a largura, a extensão, a profundidade do amor de Deus, juntamente com todos os santos. Na prática, como que isso funciona? O Senhor, em minha vida, Ele tem agido muito pelo lado da provisão divina. O Senhor fez grandes coisas na minha casa, na minha família, e ainda está fazendo. Só que é muito no sentido da provisão, algo assim miraculoso, que, sabe, coisas que acontecem que jamais poderia acontecer de forma natural. Isso é um lado do qual o Senhor age na minha vida. Talvez aqui alguns foram curados, a cura divina. Alguns experimentaram, talvez algo, uma experiência de cura, de libertação. Talvez foi liberto. Isso é um outro lado de Deus. Deus age em nossas vidas de formas diferentes. E quando nós nos unimos, trocamos experiências, nossa, Deus faz desse jeito também. Deus deu um milagre. O Senhor fez em sua vida, o Senhor também fez na minha. O Senhor salvou minha casa, minha família. O Senhor, aonde não tinha ninguém trabalhando, o Senhor nunca deixou de faltar comida em casa. O Senhor, em momentos difíceis, talvez desesperadores, o Senhor nos deu provisão. Nada nos faltou.
porque o Senhor é quem fez. Ele é que nos ajudou, Ele é que nos socorreu. E quando eu compartilho esse meu testemunho, você conhece um pouco dessa extensão do amor dEle. Talvez alguns sejam dons de profetas, outros sejam mestres, e quando todos se unem, nós podemos conhecer um lado diferente que talvez a gente nem imaginava de Deus. Então, quando nós compartilhamos nossas experiências, nós nos ajuntamos, falamos no nome dEle, nós podemos conhecer esse amor de uma forma que talvez você jamais iria conhecer se fosse só você. A palavra diz que quando um cair, o outro irá levantar. O cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Uma vez que nós estamos junto com o nosso irmão, nos relacionando com o nosso irmão, sendo transformados por Jesus junto, compartilhando suas experiências, nós nos ajuntamos, nós somos mais fortes. É mais difícil de romper, é mais difícil, porque na hora que você estiver precisando de ajuda, na hora que você estiver triste, na hora que você precisa realmente de uma palavra, você vai ter alguém ao seu lado. A questão é de fato estarmos abertos para que isso aconteça. Se o mundo fala que você tem que se isolar, talvez isso, irmãos, possa ter gerado bloqueios, barreiras. Quebre essas barreiras no nome de Jesus. Se permita viver a palavra de Deus verdadeira. Se permita se relacionar com teu irmão, de ter uma vida como igreja de verdade, não como uma igreja isolada, irmão. O poder de Deus só vai manifestar quando você estiver com o teu irmão, quando você puder compartilhar. É somente se nós pararmos para pensar e refletirmos, queridos. Eu sempre falo isso e vou repetir mais uma vez. Pare e pense, qual é o seu propósito aqui na terra? Qual é o seu propósito estar aqui na igreja hoje? Com a igreja aqui hoje, qual que é o objetivo? Na hora que você chegar no 5 porquê ali, você não vai ter mais resposta. Sabe qual que é a resposta, irmãos? É para que você possa abençoar outras pessoas. É para que você possa usar daquilo que o Senhor deu para você e você compartilhar. Lembra da parábola dos talentos? Multiplicar. O que o Senhor tem entregue para você? O que o Senhor tem entregue para nós? Ok? A outra pergunta: o que você tem feito com isso? Precisamos multiplicar, meus queridos. Precisamos compartilhar. Precisamos nos doar. A palavra de Deus sempre fala: assim como Cristo nos amou, nós precisamos amar os outros. É possível ser igreja sozinho? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O Senhor ouve a oração da tua igreja. Concorde com o seu irmão e o Senhor fará. Oração de Jesus, João 17:20. Eu não rogo somente por estes que estavam com ele lá, mas também por aqueles que irão crer na tua palavra, aqueles que irão crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo irá crer que Deus enviou Jesus quando nós fomos uns com os outros. Eu lhes dei a glória que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Outra promessa, queridos, nós iremos ter a convicção de que nós somos amados por Ele. 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto está o amor,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É possível ser igreja sozinho? Qual o propósito da nossa vida? Qual é o objetivo central do Evangelho? Propagar o reino em amor, através da sua vida. Paulo sempre, ao escrever as suas cartas, ele em alguns momentos ele escrevia assim: irmãos, eu quero logo visitar a vocês e compartilhar um pouco dos dons que o Senhor me tem entregue, para a alegria de todos. Sabe o que significa isso? Que Paulo, através dos dons que o Senhor entregou a ele queria compartilhar para fortalecer a igreja, é servir com os dons, entende? O que o Senhor nos entregou é para servirmos uns aos outros. Paulo diz até mesmo assim: não considerem ser superiores a alguém, a nenhum. Ou seja, eu não me senti superior a ninguém, meus queridos, mas pelo contrário, considere os outros superiores a você, porque aí fica mais fácil, aí eu consigo se ouvir. Irmãos, o que o Senhor tem entregue na tua mão? Qual é a palavra que Ele te entregou? Qual é o dom que Ele te entregou? Qual é o dom que Ele entregou a cada um de nós como igreja? Aquilo que o Senhor nos entregou, qual o objetivo? Servir uns aos outros em amor, com alegria, porque essa é a igreja, e esse é o poder de Deus para nós. Uma vez que eu vivo isso, tudo isso que eu li agora, irmãos, vai se cumprir. Eu gostaria de finalizar um discípulo, irmãos, que está lá em Atos 4 mesmo. Versículo 36, é logo em seguida do versículo que eu li. Versículo 36 de Atos, capítulo 4 diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Algo que é maravilhoso. Barnabé se chamava José, e quem de fato deu o nome a ele de Barnabé foram os apóstolos, foram as pessoas que vinham a sua vida. E a origem da palavra Barnabé, se você for ver em alguns versículos da palavra de Deus, toda vez que você vê alguém com nome que tem bar, não sei o que, bar, sempre significa filho de. E aqui é a mesma coisa. A palavra no grego ali, puxando o original, o meu grego aqui não é bom, né? Óbvio, né? Mas ela é basicamente rios paraclésios, que basicamente significa filho da consolação, filho da exortação. Essa palavra, meus irmãos, vem da mesma linha de paracletos, que significa o Espírito Santo. Ou seja, os discípulos viam na vida de Barnabé uma vida tão parecida com a obra do Espírito Santo, que o chamavam desta forma: filho do Espírito Santo. As pessoas olhavam as obras dele e o chamavam de rios paraclésios, o encorajador. E qual o propósito do Espírito Santo? Qual o objetivo dele? Consolação, encorajar o outro igual a Jesus.
Irmãos, como que as pessoas nos têm chamado? Pelo que você é lembrado hoje. Irmãos, eu quero ser como Barnabé, uma pessoa que está tão mergulhada no seu propósito, entendeu completamente para o que ele veio, que a sua vida se tornou aquilo, tal forma que ele já nem considerava mais dele nada, vendeu era tudo, para que a obra de Deus continuasse. O Senhor quer levantar Barnabé nesta noite. O Senhor quer levantar pessoas dispostas a viver esse evangelho, a viver essa igreja com esse poder maravilhoso que o Senhor já nos entregou. Já é verdade, já é algo que nós podemos acessar, já é algo que está latejando em nossos corações. O Espírito Santo testifique em nossos corações nessa noite a respeito dessa palavra, para que nós possamos ser uma igreja relevante, uma igreja que avança tomando o território e que quebra realmente tudo aquilo que não pertence a Deus, aquilo que talvez está amarrado, aquilo que é do território do inimigo, vai ser destroçado através da vida da igreja. Não é de mérito pessoal, não é alguém maior ou menor, não tem maior ou menor no reino do Senhor, mas todos nós precisamos estar unidos, precisamos em nome de Jesus quebrar as barreiras do nosso coração e abrir o coração para vivermos isso de verdade. E nós poderemos conhecer toda a extensão do amor de Deus, nós podemos entender que nós somos amados, nós podemos entender que nós estamos vivendo esse propósito de Deus, que nós possamos viver essa igreja, meus queridos. Gostaria de estar orando com vocês essa noite. Puder ficar em pé. Irmãos, entenda que não é uma ladainha, não é talvez meio alegórico, talvez seja um discursinho. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração, ele se cauteriza de algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós falamos, Jesus te ama, para muitos, perdeu o efeito. Para muitos, Jesus me ama, legal. Sabe qual que é o peso disso, irmãos? Jesus te ama. Ele morreu numa cruz por nós. Precisamos tomar cuidado para não cauterizar o nosso coração. E essa palavra é real. Essa é a palavra de Deus. Não é algo inventado, é a palavra do Senhor. É algo que o Senhor nos entregou. Precisamos nos apegar a essa palavra. Nós possamos nesse momento, nesta hora, exercer a igreja do Senhor, orar e concordar a respeito, e o Senhor irá atender o pedido da igreja.